Amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é a nossa amiga Elisete. Ela vai falar sobre o tema A Realeza de Jesus. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 168, de madrugada. Está no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 1, que diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. E aí nós vamos aos comentários de Emmanuel diante da passagem. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam apreender. Confundiam-se em atitudes negativas, pensamentos contraditórios, e angustiados azorracavam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embargam os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor, porque o Cristo for imolado na cruz, não seria lícito condenar a memória bem-amada ao óbvio ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesmo, ante qualquer satisfação, a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecidos o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Emmanuel, ele traz uma orientação para a gente, né? Justamente falando do fato da Maria de Magdala, né? Mas ele coloca aqui para a gente um pensamento semelhante ao tempo, né? A gente sabe que o maior capítulo do Evangelho é o Bem-aventurado dos aflitos, e ali a gente tem duas opções de sofrimento e dor, né? Aqui ele coloca bem a questão de que a gente, nesse estado de aprimoramento físico, aprimoramento espiritual, né, nosso estado de caminhada de transformação para um homem de bem, não perder tempo diante dos desafios. E é isso que Emmanuel ele traz justamente de Magdala, de que a Jesus teve o aparecimento, mas é dar continuidade, dar prosseguimento diante dos desafios ou diante das oportunidades que não são cedidas. E aqui ele coloca do primeiro horário, quanto mais cedo esse despertar acontecer, é melhor para nós, para que a gente possa cumprir com esses objetivos. Então ele fala bem da questão da primeira hora, melhor agora, né, nesse primeiro horário, do que a gente deixar para mais tarde, porque as consequências podem ser maiores.
Quanto mais tarde a gente deixar as oportunidades para depois, depois eu faço, deixo para amanhã, deixo para uma próxima. Quanto mais tardar, mais trabalho, ou mais a caminhada vai ser mais longa diante dessas oportunidades que nós temos que cumprir. Então, Emmanuel deixa claro dentro dessa passagem de Maria Magdala isso, de que as oportunidades vêm para esse nosso compromisso evolutivo, para que façamos desde já, não deixar para depois, ou então adiar, de que depois eu faço, ou então deixa que eu preciso melhorar um pouco. Normalmente a gente é mestre em fazer várias desculpas, né? Mas normalmente as oportunidades estão à nossa frente justamente para que a gente possa fazer, para que a gente possa justamente ali cumprir com o compromisso de despertar e cumprir com o nosso compromisso dessa missão, desse melhoramento íntimo, né? Cumprir com o nosso planejamento conforme o acordado, para que a gente possa seguir em frente. Então não deixe para depois, faça desde já. É isso que Emmanuel coloca bem. Quanto mais cedo a gente compreender essas lições, melhor para nós, melhor para todo mundo, né? Então, acho que é mais ou menos isso que Emmanuel quis trazer para a gente. A lição 168, isso, de madrugada. Vamos lá então, renovar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais as lições desse teu Evangelho, que a gente possa ouvir as palavras da nossa amiga Lisete, junto com seus mentores espirituais que a acompanham, para que a gente possa refletir e meditar as lições do Evangelho, para levarmos no seio da família, da sociedade, e internalizar o nosso íntimo, retirando as mazelas do homem velho, na construção do homem novo e atendendo ao convite de uma sociedade regenerada, de um planeta em regeneração. Que nós possamos envolver a todos que estão aqui presentes, sejam encarnados e desencarnados, para que a gente possa ofertar no consolo do Evangelho do Cristo e na divulgação da doutrina espírita, para que a gente possa mentalizar aqueles espíritos que passam por provações, por desafios, por sofrimentos, que possamos acolhê-los na dor e ao mesmo tempo caminharmos juntos frente a essa terra regenerada. Que o Senhor nos orienta e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, vamos passar a palavra então para Elisete, que ela vai fazer o tema A Realeza de Jesus. Meus queridos, amados amigos, é com alegria que mais uma vez nós estamos aqui nos reencontrando, né? Agradecemos a Papai do Céu por essa oportunidade. A garganta hoje está um pouquinho fraca, mas temos mais a que agradecer. Então, como sempre nós dissemos, sempre, seja qual for os problemas, seja qual for as dificuldades, são esses momentos que nós temos que agradecer ao Pai, essa oportunidade que Ele nos dá para as nossas reflexões, para que possamos ver o que está acontecendo conosco, o que estamos fazendo. Agradecê-lo porque Ele sabe muito bem, aquele fardo que Ele está colocando em cada um de nós, é porque nós aguentamos, é porque nós nos comprometemos em realizar e levá-lo até o final. E assim nós agradecemos a essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos deu essa oportunidade através da reencarnação. A cada uma que chegamos aqui é um errinho a menos que nós vamos desfazendo. Mas nós temos que nos ocuparmos, nós temos que mentalizar e aumentar esse fio de desprendimento nosso,
porque nós ainda estamos muito arraigados nessa questão material. Então nós só temos que agradecer, porque mesmo assim Ele envia seus amigos, trabalhadores, os nossos amigos guardiães que ficam conosco, nos orientando, nos intuindo para a nossa boa caminhada nessa encarnação. Agradecemos ao Pai e que Ele possa sempre estar conosco com o bom e amado Mestre Jesus, e que a paz esteja nos corações e nos lares de todos que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo. Muita luz. Bom, o nosso estudo sempre, eu falo sempre que quando é para falar de Jesus, é uma dificuldade, né? Não é fácil falar desse ser que é o guia e modelo da humanidade, né? E que para nós, lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual é o modelo que está lá? Os amigos espirituais só disseram Jesus, não colocaram mais nada. Por que não colocaram mais nada? Porque é a realeza dele. Mas nós vamos ver que quando a gente fala em realeza, a gente pensa mais na questão material. A gente pensa nos reis, a gente pensa naquele que é o melhor jogador, é o rei do futebol, a gente pensa aquele que é o melhor em costurar, nossa, é um senhor, né, costureiro, é um senhor mestre da moda. Então a gente só pensa na questão material. Poxa, é o magnata do petróleo, é o magnata dos navios, né? Então, esse é o nosso pensamento em realeza. Nós pensamos em reis, em dinastias, né? E nesse caminho nós não paramos para pensar que realeza é sim ser rei, mas não rei de material. Porque quando nós falamos realeza de Jesus, porque esse ser, guia e modelo da humanidade, é o rei dos reis, mas no sentido total oposto material. É o rei dos reis na parte moral. E nós vamos ver, para que nós possamos entender essa realeza de Jesus, nós vamos ver lá no está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, né, realeza de Jesus, onde que é focado o momento que Jesus se encontra com Pilatos. Mas antes da gente chegar nessa parte, nós vamos ver esse ser real, rei dos reis, o nosso querido e amado mestre. Ele foi uma preparação imensa para a sua chegada aqui. Toda uma preparação minuciosa. Começa inclusive lá com Moisés. Nós vamos ver que Moisés é Jesus na sua humildade total. Ele nasceu numa estrebaria, onde os animais estavam ali juntos. Esses nossos queridos, eles a sua realeza moral é tão imensa que nós não temos condições de mensurá-la, que ele mostra para nós que nós temos que respeitar esses animais que estão conosco. Eles vieram para nos ensinar, e ele nasce junto com eles, perto dele ali. Mas nós vamos ver também que Moisés é do lado oposto. Por quê? Jesus nasce na estrebaria, na humildade total, né? Sem recursos materiais nenhum, e ele fez isso para nos mostrar o que é ter realeza moral. E Moisés foi o contrário. Ele nasceu num recanto de pobreza, porque da época onde os hebreus, né, estavam todos sob o jugo do faraó, do Egito. Mas o que acontece? Não podia ficar junto com a família, porque na ocasião só poderia ter 2 filhos, né? E ele já era o terceiro. Aí o que a mãe e a irmã mais velha fizeram? Simplesmente colocaram no berço e colocaram no lado que ia dar de fundo com a realeza, né? Onde a filha do faraó, juntamente com as amigas, fazia os seus lazeres. Ele sai da miséria para a riqueza.
Mas, no entanto, nós vamos ver como era um espírito que veio para libertar os oprimidos, né, os hebreus, do jugo dos egípcios, do faraó. Ele veio, nasce na miséria e vai para a riqueza. E, no entanto, não é contaminado. Tem a realeza moral, onde ele, dali, quando ele vê a miséria, ele vê como que os soberanos, né, os egípcios, os seus amigos ali, o seu pai, né, entre aspas, a sua mãe, entre aspas, que ele achava que era, né, porque a mãe foi chamada para ser a ama dele, mas ele não sabia que era a mãe dele. Mas, no entanto, quando ele pega a juventude, o que acontece? Ele vê a miséria do outro lado. Ele vê como que são tratados os trabalhadores, escravos, a míngua, com fome, e sob chicotes, né? E ele não concorda com aquilo. E simplesmente ele, num dado momento, ele açoita um soldado que estava fazendo uma covardia de morte com um trabalhador. E ele foge, né? É nesse momento que ele deixa com toda, não se incomoda com a riqueza que ele tinha no palácio. Ele se incomoda com a pobreza, com o modo de tratar o seu próximo, como a humildade, o amor pelo próximo. E ele abandona tudo aquilo, aquela riqueza toda, para poder retirar o seu povo hebreu, que ele descobre que ele era um hebreu. O seu não fica revoltado nem nada, ele dá graças a Deus e toma uma decisão de libertar o seu povo do jugo do faraó. Isso já é o primeiro exemplo, né, de um espírito que é enviado sob o comando de Jesus, sob o comando dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Pai Celestial, e ele não fracassou. Mas Jesus já foi ao contrário. Ele simplesmente falou: não, eu não vou sair da pobreza, não vou sair da riqueza para chegar à pobreza. Não, eu já vou ficar na pobreza, vou mostrar para todos aqueles oprimidos, aqueles que são subjugados, que eles têm o poder de se livrar desse jugo, dessa opressão, no caso dos romanos, né? Que era o Pilatos, Herodes, os comandantes romanos que comandavam, né? Que vinham de Roma para poder gerenciar Jerusalém, aquela redondeza toda ali do Oriente, para ser o Todo-Poderoso. Mas, no entanto, Jesus mostra o contrário. Por quê? Porque ele quer começar a mostrar para todos nós que o meio mais importante que nós temos para a nossa libertação, para o nosso sucesso, é a humildade, é a empatia, é o exemplo de olhar o outro como a si mesmo. E ele nasce numa manjedoura. E com isso, o que acontece? Na ocasião, também aquele reboliço todo, porque Herodes, que era o rei, era o governo, né? O governador de Jerusalém, comandava Jerusalém, e ele não queria de jeito nenhum. Como o rei, todo mundo dizendo que o Messias estava chegando, que ia chegar um rei para poder, né, acabar com toda aquela miséria. E o que ele faz? Simplesmente porque eu sou o rei, eu tenho todo o poder, ele elimina crianças de 2 anos para baixo. Olha só, as pessoas têm a sua riqueza e às vezes não sabem como trabalhar essa riqueza, transformá-la verdadeiramente num potencial de amplitude para todos aqueles que precisam, para ele próprio se elevar, né? Se aproveitar a oportunidade que está tendo nesse momento para poder chegar ao patamar de espírito iluminado. Mas poucos sabem disso. E nós não temos aqui que ficar julgando. É cada um com a sua, né, com a sua personalidade,
com seus objetivos, com seus pontos de vista. Quem somos nós para falar não que ele está errado? Não, nós vamos fazer. Jesus não falou para ninguém que estavam errados. Não falou. Ele simplesmente dava o exemplo na sua caminhada. Então ele chega humildemente, né? Quando passa todo aquele reboliço de Herodes, quando Herodes parte, né? O que acontece? Vem um aviso para José que ele poderia já voltar, né? Voltar para Jerusalém. E ele volta. E esse ser maravilhoso, com seus, desde pequeno, né? Já com aquela, olhava para as pessoas com aquele olhar de como que está essa situação aqui? Meu Deus, Pai, não está fácil. E aí o que nós vamos ver também? Tem um profeta, né, que era Simeão. Ele recebeu, né, ele sabia que vinha a chegada do Messias. Então, quando Maria e José voltam para Jerusalém, que vão para, né, a primeira vez apresentar Jesus à sinagoga, para poder, né, fazer o batizado ali e tal, mostrar, Simeão está na porta do templo e ele vê Jesus, vê Maria e José e Jesus ali, né? E Maria simplesmente eleva Jesus e põe nos braços de Simeão. E Simeão vira e diz: agora eu já posso partir. O Rei dos Reis chegou. E Jesus olha para ele como dizendo assim: pode ir, já estou aqui, já cheguei. O olhar. A gente vê, às vezes tem criança que olha para a gente com um olhar diferente, né? Que a gente fala: nossa, como que pode essa criança estar sorrindo, olhando? A gente não sabe que espírito é aquele que está habitando aquele corpo, né? E assim começa. Nós vamos ver que Jesus, até os 12 anos, nós temos todo o conhecimento da história. E mesmo quando aos 12 anos, quando numa festa que tinha, né, na romaria, que tinha que ir lá para a festa para o templo, e que ia todos os habitantes ali da região, daquele lugarejo, ia para o templo para poder celebrar. E voltavam, porque andavam léguas e léguas a pé. Mas no meio do caminho, Maria dá a falta de Jesus. Voltam e procura daqui, procura dali. Daqui a pouco eles vão lá no templo, está Jesus no meio de todos aqueles doutos da lei e falando para eles sobre o amor, sobre a caridade, sobre a pureza, sobre o servir ao próximo, sobre a fé, falando da hombridade de fazer para o próximo aquilo que gostaríamos, falando sobre a lei que ele tinha, né? Os sacerdotes tinham a lei por escrito, pegava ali e falava, ele, antes deles começarem a lei, falava, isso é isso, é isso, falava para eles. Ele já estava dando a sua mensagem. E aí, nesse momento, nós não temos mais Jesus. E ele retorna, né, aos seus 30 anos. E aí começa essa caminhada maravilhosa de Jesus para nos ensinar. Quantos de nós estivemos lá? Quantos? Quantos? Né? Muitos de nós estivemos na época dos hebreus, muitos estivemos em épocas ainda anteriores, mas na época de Jesus também, quantos de nós estivemos? Quantos de nós que cuspimos nele, talvez? Quantos de nós que ajudamos a jogar pedra? Mas também quantos de nós que deveríamos estar ali, não fizemos nada, porque, por causa do medo, por causa da opressão, né? Que nós sabemos muito bem, que quantos milhares e milhares foram mortos porque seguiam Jesus, né? E aí nós vamos ver Jesus mostrando para nós o que é a realeza, o que é ser rei, o que é amar o próximo verdadeiramente. E nós vamos ver aqui, na passagem, né, começa Jesus, ele entra, né, em Jerusalém, pede para buscar um burrinho, né, na Páscoa. Ele vê como ele era
tinha visão de tudo, espírito crístico, pede a um apóstolo, vai arrebanhando os seus discípulos, né? Sabemos que Jesus teve um total de 44 discípulos, e que depois ele foi dividindo de 2 em 2, e ficou com 12, né? Os 12 que nós conhecemos. Mas aí pede para que ele vá buscar, eles vão buscar o burrinho, mas ele sabia a representação do burrinho, o que é a humildade, mostrar, não é que ele estava querendo se exibir, não, é mostrar que tínhamos que ter respeito aos animais também, porque naquela época os burros, muitas pessoas, até hoje, né, as pessoas não cuidam bem, chamam o burro de burro, nem sabem por que é burro, e é um bichinho tão inteligente, né? E aí ele vai e entra em Jerusalém, né, no sábado de Aleluia, e começa aí a sua peregrinação. Já vem começando pegando Pedro, Tiago, Mateus e tantos outros que passaram, e mostrando, dando exemplo para eles. Cada exemplo que ele dava era de amor. Um dos exemplos que a gente pega é das crianças, né? Porque onde Jesus estava, a turba vinha toda para poder escutar aqueles oprimidos, porque ele falava com a palavra, com a linguagem deles. Ele não falava nada difícil, tudo ele dava como exemplo. Um exemplo que ele dá de simplicidade, de amor, um dos primeiros, é quando Jesus está ali conversando e vem, né, as mães trazendo os filhos todos para poder ver Jesus, e né, como guarda-costa, o ídolo não pode ser tocado, né? Lá, como hoje, é a mesma coisa, né? A gente vê, às vezes o artista não tem toda essa coisa de ser separado, né? Mas os guardas, né, os seguranças, não pode chegar, empurram, fazem cada coisa, né, com os fãs, que eu queria dizer, os fãs, que não é fácil. E aí, eles estavam afastando as crianças. Jesus, como tudo vê, ele de costas, por favor, não impeça que as crianças venham a mim. E aí ele começa a falar, e ele diz, né, deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ele não diz que é igual, é semelhante, é parecido. Por quê? Porque o reino dos céus habita aqueles que têm o comprometimento de ser humilde, de fé, de amor, de reciprocidade com o próximo, de empatia total, que é um conjunto de amor, caridade, benevolência, indulgência e perdão, que nós não sabemos até os dias de hoje. E ele ensinava, né? E por que ele diz isso? Para nos mostrar que, quando criança, todos nós tivemos esse momento de ser semelhante ao reino dos céus. A ingenuidade, né? A inocência da criança. Quando a gente pega a criança, tem gente que pega a criança com coisa que eu não posso pegar. Esquece que foi criança, que foi pego também no colo, que ficou pelado, que ficou jogado no chão, se arrastando. Esquecemos tudo isso. E ele mostra isso para nós, para que nós não nos esqueçamos que já passamos por essa fase, para poder mais tarde nos lembrarmos disso e sair do pedestal de orgulhosos que somos, porque todos nós que estamos aqui temos o veneno, né? Temos essa gotinha do orgulho, da inveja, né? Da falta de amor, orgulho e qual a outra? As duas travas? Não é? Como que somos egoístas, gente? Tanto é que a gente não se importa, não. A gente tem que se vigiar muito,
Jesus, ele nos explica, no seu momento aqui no planeta Terra, nos deu esse toque. Orai e vigiai-vos. Não, ele não falou assim. Ele disse, vigiai-vos e orai-vos. Porque não adianta, porque quantos de nós vamos lá na igreja, quantos que vão, minha culpa, me perdoe, vamos lá fazer, confessamos, falamos que, eu fiz isso, reza 10, 15, 30, 50 Ave Maria, que você estará perdoado. Aí saímos ali, podemos fazer tudo de novo, não tem problema, eu volto lá e cá. Olha só, é isso que Jesus fala, mostra para nós, que não é dessa forma. O orgulho e o egoísmo, essa trava, faz com que esqueçamos lá de trás, da onde viemos. Por que estamos aqui? O Espiritismo nos dá essa oportunidade de reflexão. Não estamos dizendo que somos os melhores, não, de maneira alguma. É momento de reflexão. O que eu estou fazendo com todos esses conhecimentos que nós adquirimos, com esses exemplos do bom e amado Mestre Jesus? O exemplo e guia, é modelo e guia, e que nós, muitos, mas muitos e muitos somos, estou incluída, esquecemos disso. E aí nós vamos ver que ele, nesse momento, ele já está nos dando toque. Não afaste as criancinhas, ou seja, mantenha, traga consigo essa semente da criancinha, seja criança, no sentido moral. E aí nós vamos ver que Jesus vai na sua caminhada, quantos e quantos, nas suas curas, né? Nos estropiados que ele via, e que ele não tinha a vergonha de abraçar, de tocar. Quantos que foram curados sem que tocasse nele, ele sentia isso. Né? Nós vamos ver a mulher hemorrágica, quantos e quantos, a criança que estava endemoniada, todos esses inúmeros curas que ele fez, para que nós pudéssemos mostrar que nós também podemos fazer, mas no sentido de melhora íntima, que é muito difícil para nós. E naquela época, então, era difícil, porque eram guiados, né? Todo o seu dinheiro, os judeus que estavam ali, trabalhavam, os miseráveis, os da pele, eles não tinham, o que recebia tinha que pagar o dízimo, ou seja, o imposto, para aqueles judeus maiores, que se nomearam sacerdotes, para ficar na luxúria, enquanto muitos tiravam da boca dos seus filhos o alimento para doar para eles. Se assim não fosse, eram castigados. Jesus veio mostrar para nós que não é por aí. Todos nós, pobres, ricos, podemos ter condições. Não quer dizer que nós não temos que falar para o rico para que ele é rico, que ele é miserável. Não, ele veio porque ele pode, nas condições de rico, numa encarnação, para que ele possa aproveitar bem essa riqueza. Não quer dizer que ele tem que chegar e distribuir para todos. Não, ele pode distribuir no sentido de realeza moral, dando trabalho, abrindo oficinas, abrindo fábricas, dando condições de saúde, condições de estudos, porque é possível. Agora, se não faz, não vamos condená-lo, não. É problema dele. Então, vamos fazer a nossa parte. Se nós podemos viver com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e um pouquinho de fubá, tal, e mais alguma coisinha, vamos. Mas vamos batalhar para termos mais. E se tivermos mais, se pudermos dividir, vamos dividir.
que essa é a mensagem de Jesus. Porque muitos que não têm nada, quando têm, pronto, acabou, esquece daqueles que estavam do seu lado, que ajudaram, né? Mas é problema nosso? Não, é dele. Cada um com a sua realeza. Cada um com o seu modo de viver, com seus pontos de vista. Não temos que discutir isso. E Jesus, ele mostra para nós tudo isso. A filha de Jairo, né? Quantos, chegou a tal ponto que os próprios chefes da guarda dos romanos iam em segredo, escondido, para conversar com Jesus, para pedir perdão pelas coisas que ele tinha que fazer, porque se ele assim não fizesse, ele era morto. Mas muitos mudaram, não tiveram medo, souberam trabalhar essas dificuldades. Mas a maioria não, porque o medo, ele atrapalha o progresso. Quantos e quantos que têm medo de ficar pobre? Quantos que têm medo de fazer alguma coisa a mais? Porque, se eu fizer isso eu vou ficar pobre, como que eu vou fazer lá na frente? Se eu perder toda a minha riqueza, o que eu vou fazer? Nós vemos pessoas que tiram a própria vida quando caem na falência monetária. E Jesus esteve aqui mostrando que não é o material que vai nos salvar, é a fé. Quantos que sair de cima, vem cá para baixo, mas depois se renova, se repõe? Pela fé, pela condição de saber, não, eu errei, foi nisso. A partir de hoje eu vou agir dessa forma. E começa. Quantos que dão depoimento aí? Que foi do 1000 ao 0. Mas depois se recuperou, mas fazendo a coisa direita. E Jesus, quando ele chega, né? E fazendo tudo isso, aí chega lá em Pilatos, né? Vai lá, o pessoal fala, não pode, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí tem aquela história toda da traição, pá. E aí Jesus chega, depois toda essa revolução toda que nós conhecemos, não precisamos aqui relatar, e ele chega até Pilatos, é levado a Pilatos, para Pilatos fazer a sua, né? Dar o seu aval de pode condená-lo, pode crucificá-lo, não tem problema. Mas, no entanto, Pilatos não fez isso, porque ele não queria manchar a sua mão. Ele tinha respeito a Jesus. Ele via naquele ser que ele transcendia tudo aquilo que ele tinha medo, mas ele tinha respeito. E aí ele não condenou Jesus. E aí, quando ele chega, Jesus é levado à frente dele, né? E nós vamos ler aqui a passagem, né? Pilatos tendo entrado de novo no palácio, porque teve duas vezes. A primeira vez ele recusou. Eles levaram para o Sinédrio, lá para os doutos, lá para poder, né? E eles ficaram também receosos, porque tinham receio de tudo aquilo, daquele ser que fez coisas maravilhosas que eles sabiam. Eles tinham medo. Da primeira vez, aí como não conseguiram, levaram de novo para Pilatos. E Pilatos, então, entrando de novo no palácio, ou seja, na realeza, e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Jesus, na sua simplicidade, mas na exuberância do amor, da sabedoria, né? na sua realeza de amor, de caridade, de pureza, que nós não temos nem condições de como falar dessa pureza, ele simplesmente respondeu, meu reino não é deste mundo, ainda, porque se assim fosse, os meus não me condenariam. Por que ele disse isso?
Porque nós ainda não estávamos preparados. Nós não víamos ele como aquele ser que veio nos trazer toda uma pauta, o artigo, veio nos trazer o manual de como nós tínhamos que viver aqui nesse planeta. Que nós estávamos chegando aqui tendo oportunidades, que o Pai Todo-Poderoso estava nos dando essa oportunidade de burilar todas as nossas fraquezas, as nossas falhas. E, no entanto, né, nós não tínhamos ainda essa condição de entender. E ele diz que se nós fôssemos, se ele fosse rei nosso, não estaria nada daquela confusão toda, as guerras, um tripudiando o outro, matando. Não teria nada disso, até os dias de hoje. Jesus ainda continua dizendo para nós, quando nós fazemos as nossas vibrações para essas guerras que estão acontecendo, que parece, eu às vezes conversando com amigos, às vezes eu converso com a Solange, eu falo, parece que eu estou vendo um replay, né, da época do Cristo lá, aquelas guerras dos saduceus, as 12 tribos se degradando para ter o poder, para ter o ser maior que o outro, e Roma querendo, né? Eu represento agora Estados Unidos como sendo Roma, querendo ser o Todo-Poderoso. Mesma coisa. Mas só que tem uma coisa. Jesus não vai voltar aqui para falar, para mostrar tudo isso, não. Nós é que temos que ver. É nós que temos que fazer as nossas escolhas, fazer as nossas modificações, parar e fazer uma introspecção e ver o que está aqui dentro de nós. Tirar as aranhas, tirar essas coisas horríveis que estão aqui dentro, para que nós possamos ter o merecimento de Jesus dizer: o meu reino é deste mundo, porque vocês agora me compreendem, vocês andam na minha cartilha. Mas está difícil ainda mais nesse provas e expiações no planeta Terra e no momento de regeneração. E o que nós, quando temos esse conhecimento, nós temos mais é que pedir ao Pai, orarmos e fazer primeiro passo, nós modificar os nossos pensamentos. E aí nós vamos ver que ele diz, né, se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: pois rei? Jesus lhe responde de novo: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Eu estava ali mostrando que o poder maior é a humildade, é o amor, é a fé, é o respeito à dignidade de cada ser. E que nós, em 2026, estamos ainda tentando entender isso. E ele diz aqui, aí, no finalzinho: aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Mas João escreveu no capítulo 18, versículo 33 a 37. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Ou seja, aquele que caminha com retidão dentro dos seus ensinamentos, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós seguirmos nesse caminho que ele está dizendo, nessa verdade que ele está nos dando, nós vamos seguir o caminho perfeito. E nós vamos ver que quando, lá no número 4, Kardec faz umas observações, até eu termino, para nós. Ele diz que não é deste mundo o reino de Jesus, todos
compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Tem. Quantos que estão, né, se modificando? Quantos de nós? Nós também não podemos olhar e pensar, nossa, todo mundo é ruim, ninguém ainda aprendeu nada. Não, existe milhões. O planeta está com 8 bilhões, não é possível que os 8 bilhões, né, de nós, todos aqui, estamos ainda nessa mesma batida de não entender a verdade do Cristo. Nós, principalmente, nós que estamos aqui, nós temos que fazer por todos os meios entender essa verdade, mas não só entendê-la, o ponto fundamental, primordial, colocá-la em prática. E aí ele diz, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal, não é? Nem, o poder não é sempre. Quantos que já foram derrotados, tiveram seus impérios todo detonado? Quantos, né? A gente vê no longo da história aí, quantos impérios que foi para o Beleléu, que foram por água abaixo. É a prova que Jesus está dizendo. Se meu reino fosse desse mundo, nada disso estaria acontecendo. Porque ninguém teria esse egoísmo total, esse orgulho de pegar isso aqui é meu. Você não pega, você não pode levar, porque é meu. Eu comprei com meu dinheiro, você se vira em comprar o seu. O outro não tem, tudo bem, pode usar, é assim, assim, assim e tal. Mas nós fazemos isso. De vez em quando a gente, como diz, eu sempre digo, isso eu ouvi há muitos anos atrás, eu falo, de vez em quando a gente derrapa na maionese. E ainda maionese estragada. Né? Porque quando a gente está fazendo coisa errada, é sinal que estamos copiando, passando por cima de alguma coisa errada que não é correto. E ele diz, dá-se a esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende, né, a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Cada um que dá um passo bem dado, ele está influindo, ele está influenciando o progresso da humanidade. Nós já o melhoramos muito. Nós vamos ver quando a gente lembra de Mahatma Gandhi, né? Um ser que não usou armas, que lutou para a libertação da Índia do jugo dos ingleses. Mas não usou arma. Foi lá, estudou na Inglaterra, em Oxford, na melhor universidade da Inglaterra, se formou advogado. E olha que muitos, quando se formam em advogado, ficam mais pedantes, né? Porque acham que sabe tudo da lei. Não, ele usou a lei com humildade. Toda a sua sabedoria da advocacia foi com amor que ele usou para a liberdade. Eles vinham com uma coisa e falavam, não, mas isso tem que ser assim, assim, assim. E, no entanto, olha só, ele não usou arma, não usou nada. E foi transferido para a pátria espiritual através de uma facada. Mas não contribuiu para o progresso? Quantos e quantos? Quantos que deram um passo? Nós vamos ver quantos que na surdina está ajudando aldeias por aí, dando condições de saneamentos básicos, dando melhoria na educação. É porque quem faz, ele não fica pregoando. Eu, durante o meu período que eu trabalhei na Serta, tinha uma ONG em São Paulo, que tinham administradores na Pirelli, na Lorenzetti, na FAME, na Matarazzo e muitas indústrias imensas. Eles fizeram esse sertão essa corrida que tem do sertão, né? Eles faziam essas corridas e viram
a miséria que tinha para o lado do sertão, do Nordeste, do Norte aí. E eles então trabalharam, fizeram uma cidade, deram condições de saneamento básico, lugares que eles passaram, que viram mãe pegando osso de animais que tinham morrido, né, ossada de animais, colocando na água suja, coando para dar de alimento para os seus filhos. E eles fizeram como que é subterrâneo, né? Como que ele fala, cisterna, não é do solo, né? Lençóis d'água que tem, descobriram uma quantidade de água. Mas não é de cisterna, é tipo mesmo de puxar mesmo, que eles viram nos lençóis. Só vocês vendo. E aí, mas também ensinaram, levaram pessoas que entendiam de agricultura para poder plantar. Eles, o que fizeram? Eles plantam, colhem e vão para a cidade vender, tem os seus, lá o mercado, construíram escolas, 2 escolas. A igreja, eles fizeram quem quisesse. Você é o quê? Não puseram assim, não. Eu sou batista, vocês têm que ir na... Não. Deram opções. São esses seres aí, esses grandes empresários, que estão fazendo essas coisas. Mas não precisa falar. Esse cara da IP, nossa, o que ele faz de maravilhas. É isso que Jesus está falando para nós. A realeza que ele deixou para nós é para que nós pudéssemos dar continuidade a esse trabalho. E aí ele diz, né? Esse sentido que se costuma dizer, o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas e dos escritores, etc. É aquele que dá continuidade, que trabalha. A gente vê quantos atletas aí que quando aposentam faz uma ONG e dão aquela manutenção show para elas, tirando crianças da rua para não seguir o caminho. Essa é a realeza de Jesus. Nós vamos ver também que ele diz, né? É nesse sentido que se costuma dizer, o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal consagra pela posteridade. Quantos que estão aí, né? Em nome aí, fulano de tal que fez isso, que abriu as portas. Quantos? É não esperar o outro fazer. Vamos dar as mãos e vamos seguir. E no final, né, nós vamos ver aqui, eu gosto muito de pegar a sabedoria de Emmanuel, porque Emmanuel nos dá assim, né, ele é direto. Ele define a realeza de Jesus com essencialmente espiritual e moral. É isso que nós falamos, né? Totalmente. Não pegou em armas, não pegou em nada. Foi atingido, foi escorraçado, foi crucificado. Não precisava nada disso. Mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ganância pelo material, fizemos isso lá atrás com ele. Mas ele não revidou. Porque no final disso tudo, o que ele disse? Pai, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. Ainda não tínhamos aprendido. E até hoje algumas coisas ainda falta muito. Mas já melhoramos muito, Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Nazaré está muito feliz conosco. Nossa, eu já peguei esse pessoal lá na época. Meu filho, graças a Deus, né? Já melhoraram muito, vale a pena. Pai, continue permitindo que eles voltem para lapidar tirar mais ainda essa sujeira que está indo encrostada em algumas partes dos seus corpos espiritual. E aí,
Emmanuel nos diz, né? Espiritual e moral, não terrena, fundamentada no amor, na renúncia e no sacrifício, coroada por espinhos. Porque por tudo que ele fez por nós, ainda colocamos uma coroa. És reis, e aí debochadamente colocaram a coroa. Mas ele nos perdoou. E nós não sabemos ainda perdoar. Nós ficamos com mágoa. Quantos de nós que às vezes ficamos 2, 3, 4 dias sem falar com o outro, ou então uma semana moendo aquela, o que fulano fez comigo, por que ele fez? Gente, nós temos que trabalhar isso. Tem tempo? Tem. É o ponto de vista de cada um. Não podemos falar, não, você está errado. Não. É a natureza dele ainda. Por isso que fizeram a natureza, né, do escorpião com as historinhas aí. E aí as pessoas ficam, poxa, mas como que o escorpião foi morder, foi cravar na tartaruga, foi fazer isso com os bichos, né? É exemplo. Aí o sábio vira falando, a natureza dele. Ele ainda por enquanto está assim. Um ser que tem ainda na natureza de matar o outro, para ele é tranquilo. Chegar com uma arma e dar o tiro, pronto. Ele não tem arrependimento no momento, mas ele vai ter um dia, né? E aí ele diz, coroada por espinhos, mas soberana sobre os corações. Segundo Emmanuel, Jesus é o rei da luz e do amor. Concordamos? Cujo reino não é deste mundo, destacando que a verdadeira autoridade se manifesta na bondade, na paciência e no perdão. Que nós temos que trabalhar muito isso. E ele dá, para fechar, ele dá aqui, os pontos principais sobre a realeza de Jesus, segundo Emmanuel. Realeza da moral e do amor. Ao contrário dos reis da terra, a realeza de Jesus é baseada no mérito pessoal, na ética superior e no domínio sobre si mesmo. Ele governa através do amor e da sabedoria, não pela força ou poder temporal. Olha só. É o que os nossos governantes fazem hoje. Mas ainda não atingiram, está na parte deles. Faz parte da essência deles. Vai ficar toda a vida assim? Não. Porque o Pai, na sua infinita misericórdia, nos dá quantas vezes forem necessárias para que a gente possa voltar nesse planeta até a gente melhorar. Porque se não melhorarmos, vamos estar em outro planeta, porque esse aqui é regeneração que vai se transformar. E aí a gente tem que picar o burro para outro. A repetência vai ser em outro, não aqui, né? Não é assim, Solange? Dessa forma. Então vamos ficar espertos moralmente, não na esperteza material, é a esperteza moral. Então ele diz, baseada no mérito pessoal, na ética superior e no domínio sobre si mesmo. Ele governa através do amor e da sabedoria, não pela força ou poder temporal. Segundo ponto, rei da luz e do amor. Emmanuel descreve Jesus com essa nobreza, coroado com espinhos, simbolizando a vitória do espírito sobre a matéria. É tocante isso, né? Emmanuel é maravilhoso. Terceiro ponto, redefinição de nobreza. A realeza de Jesus convida os seres humanos a buscarem o reino de Deus dentro de si mesmos, focando na transformação moral e no auxílio ao próximo. Nós não podemos ficar, ó Senhor, me ajuda, me ajuda, ó Senhor, me dá isso, ó Senhor, me faz isso, ó Senhor, eu preciso disso, ó Senhor, não. Senhor, muito obrigado por tudo que me deste. Agora, por favor, me dê força
que eu estou precisando para ajudar fulano e que fulano possa também conseguir tudo isso que eu consegui. Que ele possa ter o amparo, ter ajuda, ter saúde, que ele possa ter fé, que ele possa se transformar, que ele saia desse mundinho material dele, para que ele possa ver a beleza que tem no horizonte. Né? É isso. E aí ele diz, né? A realeza de Jesus convida os seres humanos a buscarem o reino de Deus dentro de si mesmo, focando na transformação moral e no auxílio ao próximo. Quarto ponto que ele põe: Rei dos Reis. Emmanuel e a visão espírita destacam que, enquanto os líderes terrenos, são passageiros, a realeza de Jesus é permanentemente e única. Não muda. Vem séculos e séculos e séculos depois nos deram esse amparo. Ele está lá no século dele, nós estamos, depois dos séculos dele, nós estamos 2026 DC. E ele esteve lá atrás. E nós estamos aqui. Porque muitos de nós estivemos com ele. E não reconhecemos essa maravilha desse ser, que é um ser crístico e que se dispôs a entrar nessa densa camada de inundações imorais desse planeta, fez a sua modificação de corpo para poder aguentar toda essa impureza por nós. E ainda, muitos de nós ainda não acreditamos que esse ser existe. Né? Mas que nós possamos agradecer sempre ao Pai por essa oportunidade de saber que estamos aqui para a nossa melhoria. É lógico que nós ainda estamos derrapados e vamos dar muitas, mas cada passo que dermos, se pensarmos em Jesus e queremos ter um pouco da sua realeza, nós vamos ter que fazer as nossas reflexões. Nós vamos ter que fazer a nossa reforma íntima. Vai demorar? Vai, mas vamos conseguir. Que Jesus possa nos amparar, nos proteger, abençoando a todos aqueles nesse momento que se encontram no meio desse mundão, nesse momento de guerra, de conflitos, onde aqueles que se acham reis, soberanos, materiais, que eles possam acordar e ver que nada disso vale a pena. O que vale a pena é ter a realeza de ter o amor, a reciprocidade para com o outro, a empatia, para que possamos juntos sermos iguais, todos unidos num só pensamento, que é o objetivo de Jesus e que foi quando ele esteve aqui e continua sendo. Que Jesus possa nos amparar, proteger, que a paz do alto recaia sobre todos os lares que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo, e que ilumine a todos, e que nós possamos ter a paz, e que todos esses países em conflitos, em guerra, os seus soberanos materiais possam se transformarem em soberanos espirituais, morais, na gentileza, no amor, no perdão e se reconciliando. Muita paz e muita luz para todos. Como que eu faço aqui, Fê? Depois Agradecemos a Elisete, pela oportunidade de estudo e reflexão sobre o tema Realeza de Jesus. E informamos que a próxima palestra de domingo vai ser com o nosso amigo Flávio Taboraí. Ele vai falar sobre o tema Vibrar com Jesus. Domingo a palestra é às 9 horas da manhã. Na próxima quarta-feira, quem vai estar aqui é a Sônia Sena, com o tema Jugo Leve. Nós temos uns recadinhos também para passar. No começo de abril, nós vamos ter a Semana Espírita de Volta Redonda, promovida pelo Movimento Espírita da cidade, coordenado pelo 36º CEU, o Conselho Espírita
de unificação. Então vai começar as palestras no dia 4 de abril e encerram no dia 12. É uma semana inteira de palestras, tá? A programação, perto do livrinho da assinatura ali, né? Quem está nos assistindo pelo Facebook, já estão sendo divulgadas também pelas redes sociais. Na quarta-feira, no dia 8 de abril, a palestra será aqui no EDAC, tá? A palestra da Semana Espírita vai ser com a cargo do nosso amigo Luiz Celso. Ele vai falar sobre o tema reencarnação e diversidade, porque somos diferentes. A temática da Semana Espírita é toda sobre inclusão. Jesus é inclusão, o amor que acolhe a todos. Esse é o tema central, tá? Nesse dia 8 de abril, também nós vamos ofertar à casa a noite de pizza frita. Então, vai ter também a oportunidade então, de recebermos amigos, né? Um orador também promovido pelo 36º Seu, e também haverá pizza frita nesse dia. Então, ficam todos convidados e convida a toda a vizinhança, os amigos, para estar aqui com a gente. No dia 12 de abril, que é o encerramento da Semana Espírita, o Tiago Brito, que é do Rio de Janeiro, ele vai estar fazendo também um stand-up comedy espírita lá no Teatro da Febre, primeira vez em Volta Redonda. O Teatro da Febre é aquele teatro do Getúlio Vargas ali, tá, gente? Então, o teatro é às 17 horas, todo mundo paga R$25 doando 1 quilo de alimento, tá? Também tem um folderzinho ali, perto do livro de assinatura, para quem desejar acompanhar também. Dois dos últimos recadinhos é de que nós vamos ter na última sexta-feira do mês, que é o próximo dia 27, o nosso chá entre amigos. Novamente, esse mês vai ser o tema falando sobre caridade. A gente faz uma roda de conversa e finalizando com o nosso tradicional café, que é uma reprodução do café de domingo, né? Então, no dia 27, nós vamos ter também o nosso chá entre amigos da idade também, que a gente vai apresentar a divulgação também nas redes sociais essa semana. E na sexta-feira, a próxima sexta-feira, Sexta-feira Santa, né, a sexta-feira do feriado, nós vamos promover aqui na casa também um café com trabalho. Vamos fazer um mutirão de organização da casa. Então não se preocupe se eu não consigo pegar peso e tal, vai ser aberto para todos que quiserem desejar nos auxiliar com algumas pendências que nós temos na casa de organização, de limpeza. Nós vamos fazer nesse dia o café com trabalho. É na sexta-feira, vai ser na sexta-feira santa, dia 3 de abril, a partir das 8h30 da manhã, tá? Então, quem desejar participar, quem desejar nos auxiliar, ficam todo mundo aí à vontade, sendo convidados a participar desse nosso novo projeto. Eu posso vir só para lanchar? Pode vir para lanchar também, para vir para conversar também. Vai acabar fazendo alguma coisa. Vai acabar fazendo alguma coisa, com certeza. Então vamos agradecer então ao nosso amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa. Agradecer a oportunidade bendita de aprendermos um pouco mais das lições desse Evangelho, para que possamos, ao sair dessa casa espírita querida, levar essa fonte de ensinamentos em forma de sementes para colher no seio da família, para colher nos grupos sociais a que pertencemos, e ao mesmo tempo internalizar no íntimo essas lições, libertando do homem velho na construção do homem novo. Pedimos amparo e proteção aos amigos, colaboradores, frequentadores e participantes dessa casa, que a gente possa estender a comunidade que abriga a nossa casa espírita, que é a comunidade de Eucaliptal, que a gente possa estender para a nossa cidade de Volta Redonda, ao nosso estado do Rio, ao Brasil e ao mundo, para que a gente possa prosseguir rumo ao alvo, rumo ao nosso objetivo de auxiliar esse planeta em transição e caminharmos à frente na construção
de um mundo novo, na transformação do homem de bem que há em nós. Mais uma vez agradecemos a toda a oportunidade que nos destes e que possamos mentalizar em forma de radiação mental aqueles espíritos que passam por provações, desafios, sofrimentos, que eles possam receber na palavra amiga do Evangelho do Cristo e na divulgação da doutrina espírita o consolo necessário para prosseguirmos juntos, atendendo o convite da regeneração desse planeta. Que o Senhor nos auxilie, nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejaram a paz, se salvaguardar que serão chamados, tá bom? Que todo mundo uma boa noite.